sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o Gabriel Cacau e hoje vamos falar sobre abelhas. Isso mesmo, as abelhas usam bastante geometria para produzir o mel. Você sabia? Bom, antes de falarmos sobre as abelhas, vamos definir alguns conceitos matemáticos. Vamos começar com a ideia de polígono. Olha para o slide. Toda figura plana, fechada e delimitada por segmentos de retas é chamado de polígono. Vamos agora definir alguns elementos de todo polígono. Temos o lado. Temos também o vértice, que é o encontro entre dois lados. Temos a diagonal, que é o segmento de reta que liga dois vértices não consecutivos. Temos o ângulo interno, que você pode reparar que fica na parte de dentro do polígono. E, prolongando um dos lados do polígono, formamos o ângulo externo, que você pode reparar que fica na parte de fora do polígono. Uma propriedade bem interessante é que, ao somar o ângulo interno com o ângulo externo, temos sempre um ângulo de meia volta, ou um ângulo raso. Ou seja, a soma vale sempre 180 graus. Vale dizer também que dois ângulos que somam 180 graus nós chamamos de ângulos suplementares. Até agora, relembramos o que é um polígono e seus elementos. Agora, vamos trabalhar com a soma dos ângulos internos de qualquer polígono. Bom, vamos começar com o triângulo. Observe os três ângulos marcados do triângulo e a animação a seguir. Observe que, ao juntar esses três ângulos, resultou em um ângulo de meia volta, logo de 180 graus. Se fizermos isso com qualquer triângulo, o resultado será o mesmo. Isso significa que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre vale 180 graus. Nós também podemos calcular a soma dos ângulos internos de qualquer polígono. Vamos ver como? As abelhas usam cera para construir os alvéolos das colmeias, que servem depois de depósito para o mel que fabricam. Esses alvéolos são sempre na forma de um hexágono, ou seja, o polígono de 6 lados, com todos os lados de mesma medida. Vamos calcular a soma dos ângulos internos desse hexágono. Escolhendo um vértice, vamos formar triângulos. Observe que conseguimos 4 triângulos e já descobrimos que a soma dos ângulos internos de cada triângulo é 180 graus. Logo, podemos somar 180 4 vezes. Ao fazer essa soma, chegamos em 720 graus, ou seja, a soma dos ângulos internos de qualquer hexágono é sempre 720 graus. Vale ressaltar que seria a mesma ideia se multiplicássemos 180 por 4, que resulta em 720 graus, é claro. Essa ideia pode ser aplicada a qualquer polígono, ou seja, basta dividir em triângulos e contar a quantidade de triângulos. Vamos voltar a falar das abelhas. Nós dissemos que os alvéolos formados são sempre na forma de um hexágono em que os lados e os ângulos têm sempre a mesma medida. Quando isso ocorre, dizemos que temos polígonos regulares. Um polígono regular é aquele que possui todos os lados e ângulos congruentes, ou seja, de mesma medida. Vamos ver alguns exemplos.
Temos o triângulo equilátero, temos o quadrado e, a partir do polígono de 5 lados, falamos pentágono regular, hexágono regular e assim por diante. Vamos agora determinar a medida de cada ângulo interno do alvéolo formado pelas abelhas. Vamos ver como fazemos isso. Já sabemos que a soma dos ângulos internos do hexágono é 720 graus. Perceba que o hexágono tem 6 ângulos internos e, como o hexágono é regular, os 6 ângulos têm a mesma medida. Logo, podemos dividir 720 por 6, chegando em 120 graus. Isso significa que cada ângulo interno do alvéolo formado pelas abelhas é de 120 graus. Observe ainda que esses hexágonos se encaixam perfeitamente. Veja a animação. Vale dizer que nem todas as figuras se encaixam dessa forma, apenas aquelas em que seja possível formar 360 graus com seus ângulos internos, como foi feito com um hexágono regular. Veja que dessa forma as abelhas podem ocupar toda a área disponível com os alvéolos, colocando os hexágonos um encaixado no outro e, dessa forma, aumentar ao máximo sua produção de mel. Bem legal, não é? A matemática está presente até na produção de mel pelas abelhas. Bom, vamos continuar falando sobre polígonos. Agora, vamos falar sobre a soma dos ângulos externos. Veja os ângulos externos marcados na figura na animação a seguir. Observe que, ao juntar esses ângulos, resultou em um ângulo de uma volta, ou seja, de 360 graus. Se fizermos isso com qualquer polígono, independente do número de lados, o resultado será sempre o mesmo. Ou seja, a soma dos ângulos externos de qualquer polígono vale sempre 360 graus. Já falamos muito sobre ângulos em polígonos. Agora, vamos falar sobre as diagonais. Você sabia que há uma estratégia para contar o número de diagonais de qualquer polígono? Vamos ver como. Vamos começar com esse exemplo. 5 cidades, A, B, C, D e E, são interligadas por estradas conforme a figura abaixo. Deseja-se construir novas estradas de tal forma que todas as cidades estejam diretamente ligadas entre si. Observe a figura abaixo. Quantas novas estradas devem ser criadas? Perceba que podemos trocar essa pergunta por quantas diagonais tem um pentágono, já que temos 5 cidades. E ao interligar A com B, B com C, C com D, D com E e E com A, formamos um pentágono. Bom, vamos então calcular o número de diagonais de qualquer pentágono. Poderíamos contar uma a uma, é verdade, mas vamos fazer de outra forma. Vamos responder a primeira pergunta. Quantos vértices tem o pentágono? Bom, se o pentágono tem 5 lados, ele também possui 5 vértices. Quantas diagonais partem de cada vértice? Se você observar, de cada vértice partem apenas 2 diagonais. Logo, ao todo temos 5 vezes 2. Mas perceba que, ao fazer isso,
estamos contando cada diagonal duas vezes. Por isso, temos que dividir por 2. 5 vezes 2 é igual a 10. Dividido por 2 é igual a 5. Ou seja, todo pentágono tem 5 diagonais. Vamos agora generalizar essa relação. Vamos fazer as mesmas perguntas, mas agora para um polígono de n lados. Quantos vértices tem um polígono de n lados? Bom, o número de vértices é igual ao número de lados em qualquer polígono. Logo, temos n vértices. Quantas diagonais partem de cada vértice? Observe que só não parte diagonal para o próprio vértice que estamos trabalhando e os dois que estão ao lado dele. Logo, partem n-3 diagonais de cada vértice. Você lembra o que fizemos no exemplo passado? Nós multiplicamos o número de vértices do polígono, que nesse caso é n, pelo número de diagonais que partem de cada vértice, que nesse caso é n-3. E dividimos por 2, já que contamos cada diagonal duas vezes. Podemos simplesmente aplicar essa relação para qualquer polígono. Vamos ver um exemplo. Quantas diagonais tem um dodecágono? Um dodecágono é um polígono de 12 lados. A relação que chegamos foi n vezes n-3 dividido por 2. E nesse caso, como o dodecágono tem 12 lados, n é igual a 12. Vamos substituir n por 12, chegando em 12 vezes 12 menos 3 dividido por 2. Resolvemos primeiro o que está dentro dos parênteses, ou seja, 12 vezes 9, que é 12 menos 3, dividido por 2. 12 vezes 9 resulta em 108. Dividido por 2 resulta em 54. Ou seja, o dodecágono tem sempre 54 diagonais. Vimos bastante coisa, não é mesmo? Para facilitar o seu entendimento, vamos resumir o que vimos na aula de hoje. Na aula de hoje, estudamos o que é polígono e seus elementos, soma dos ângulos internos de qualquer polígono, soma dos ângulos externos de qualquer polígono e a quantidade de diagonais de um polígono. Ah, importante! Esse conteúdo vocês também encontram no seu material. Foi muito bom estar com vocês e até a próxima!